Muito boa tarde. Cumprimento na figura do Hélio e da Débora a todos os presentes para tratar desse tema tão importante debaixo do guarda-chuva de competitividade, que é o tema da industrialização ou reindustrialização. E logo na saída eu queria dizer que esse tema maior que nos une, né, que é o tema da competitividade, é um tema duríssimo, né? Às vezes, nos nossos discursos, né, nas nossas apresentações corporativas, acadêmicas, a gente joga para a esquerda e para a direita o tema competitividade. E o tema meritocracia, por exemplo, né, que é uma outra palavra que a gente usa com bastante recorrência, mas elas, na realidade, trazem conteúdos muito ásperos, né, porque competitividade é um termo que a gente pega empregado do esporte. A gente empresta esse tema do esporte. E no esporte, quando você tem uma competição, alguns ganham e outros perdem, né? Como meritocracia, num certo sentido, né? Se você vai fazer um governo daqueles que têm mais mérito, você tem que ter como pressuposto que alguém não tem mérito, que alguém vai ficar para trás. Essa moldura é interessante porque, se a gente quer determinar os pilares, as estruturas moleculares, digamos assim, do que faz a competitividade ser o que ela é no início do século XXI, nós vamos ter que saber que alguns de nós, algumas de nossas empresas, alguns de nossos países estão ganhando e outros estão perdendo. Por exemplo, tem muita gente agora que vem dizer que competitividade, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito internacional, é o resultado, sobretudo, de muito investimento em educação, né? Só que, se você pegar o exemplo desse nosso querido país vizinho, que é a Argentina, né, no final do século XIX, eles já tinham tantas crianças em idade de banco escolar quanto o Brasil só conseguiu atingir no final do século XX. Né? E, apesar de todos os investimentos argentinos em educação, país que já conseguiu 4 prêmios Nobel, e cuja capital, nos anos 20, tinha mais bibliotecas do que Paris, ou mais teatros do que Londres, e que começa o século XX com uma quarta maior renda per capita do planeta, é uma sociedade que começou o século XXI essencialmente pobre. Outros vão dizer o seguinte: não, mas não é educação essencialmente. O que realmente vai fazer a diferença da competitividade é ciência e tecnologia, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo a era do conhecimento. Mas, se você olhar esse país querido, né, que é um país chamado Rússia, né, mesmo durante o período em que ela esteve debaixo de uma arquitetura maior, que era a União Soviética, no início dos anos 70, os russos tinham 25% da população mundial de cientistas. E, do ponto de vista tecnológico, eles conseguiram, já no final dos anos 50 e começo dos anos 60, levar uma cadelinha para o espaço sideral e ter o primeiro cosmonauta, um sujeito chamado Yuri Gagarin, e competir de igual para igual, cabeça a cabeça, com a maior potência da história do homem, que foi os Estados Unidos, por exemplo, no âmbito militar espacial. E, apesar de todo esse avanço científico e tecnológico, os russos não conseguiram fazer um despertador que toque na hora, uma bicicleta que rode, um fogão que esquente a comida, e seria muito difícil, mesmo nesta sala, onde há muita gente que conhece empresas internacionais, você mencionar umas 3 ou 4 multinacionais russas. Outros vão dizer o seguinte: não, mas é uma coisa muito mais básica ainda. O que faz a competitividade dos países é a influência do clima. Né? Quantas vezes você já não ouve isso? Né? Poxa, é um país tropical, aqui faz muito calor, e, portanto, você não tem o incentivo marginal ao trabalho como você tem nos países temperados. Poxa, mas e a Austrália? E Hong Kong? E Singapura? Outros ainda vão dizer o seguinte: o segredo da competitividade é você olhar a história dos países que estiveram envolvidos em guerras, porque é durante uma guerra, né, durante um conflito armado, que você adquire a disciplina necessária para vencer no mundo dos negócios e vencer também no mundo da competitividade internacional. Agora, se isso fosse verdade, mais uma vez, a nossa querida Rússia, né,
que em praticamente todas as manifestações do espírito do humano tem um grande baluarte, na química, na física, na literatura, no teatro, no circo, na ginástica, na arquitetura, em qualquer lugar. A Rússia é o país que mais guerreou durante os últimos 12 anos. Às vezes por iniciativa própria, às vezes porque ela foi objeto da agressão de outros. E ainda assim, a Rússia é hoje um país de 14, 15 mil dólares de renda per capita, um país de renda média, muito longe do que ela poderia ser. Outros vão dizer, e existe uma escola muito importante, eu não quero denegá-la, eu quero apenas relativizá-la. Ela foi mencionada aqui pelo nosso querido ministro Pedro Parente, que é essa escola da evolução institucional, chamada New Institutional Economics. Né? Agora, eu pergunto aos senhores, qual é o maior milagre econômico da história da humanidade? Sabe qual é o maior milagre econômico da história da humanidade? É o crescimento chinês nos últimos 35 anos. E o crescimento chinês nos últimos 35 anos aconteceu sem liberdade de imprensa, sem plena liberdade de expressão, sem marcos jurídicos bem definidos, sem transparência corporativa, sem relações com investidores, sem compliance. Querem que eu continue? Perdão, quer mais um? Sem acordos de comércio internacional. Outros vão dizer o seguinte, não, mas, olha, na realidade, aliás, por exemplo, o ex-ministro Luiz Bresser Pereira é o homem do câmbio, né? Ele sempre fala do câmbio. Não, o segredo da competitividade é o câmbio. Se nós mantivermos, ao longo do tempo, um câmbio depreciado, automaticamente você levará não apenas a conquistas de fatias mais amplas do comércio internacional, mas também a um processo de reindustrialização, que é o que nós todos desejamos. Só que, se você pegar um dos exemplos de êxito mais dramáticos do final da Segunda Guerra Mundial, que é o exemplo da Alemanha, né, que até 2009 ostentava o título de maior exportadora do mundo, quando ela foi superada pela China. Ora, toda a trajetória de ascensão da Alemanha como nação comerciante se deu na época em que a moeda dela se chamava Deutschmark, que, por acaso, era uma das moedas mais fortes do mundo. Então, também isso não serve para explicar. Então, eu queria fazer essas ponderações iniciais, algumas, obviamente, mais de provocação, para mostrar que talvez existam dois elementos, estes sim, ineradicáveis da competitividade de empresas e nações. A primeira é a ideia de industrialização, whatever that means, nós vamos visitar daqui a pouco. E, em segundo lugar, desse pilar, que também faz parte desse programa mais amplo que a Amcham está inaugurando hoje, Hélio, que é o tema da inserção global. Não existe empresa ou país, nesses últimos 240 anos de história, eu estou pegando 240 anos, porque nesse mês está fazendo 240 anos a publicação do A Riqueza das Nações, né, do Adam Smith, né, que é o livro fundador da economia, exemplo de país que tenha, ou empresa, que tenha arremetido ao longo do tempo sem uma dose importante de industrialização e sem uma estratégia de inserção global. Bom, se isso é verdade, né, estratégia de inserção global significa o seguinte: o que o Sun Tzu nos diria? Que o primeiro elemento da estratégia é você conhecer a si próprio. No que eu sou bom. E o segundo elemento da estratégia, se o seu objetivo é inserir-se competitivamente no cenário global, é saber em que fase da globalização nós estamos, ou seja, em que mercado global a gente vai entrar. É aquela pergunta que se faz, por exemplo, em inglês, tão engraçada, né? What am I walking into? E, nesse aspecto, Hélio, se nós estivéssemos tendo essa conversa aqui, não no dia 15 de abril de 2016, mas no dia 15 de abril de 1992, ou seja, vamos pegar uma máquina do tempo e voltar 25 anos, a gente quer ser mais competitivo, a gente quer industrializar e a gente quer ter uma inserção global melhor. O que era o globo? Ele era o resultado, essencialmente, de 3 características. Uma, a ideia de que o livre comércio, o livre mercado, uma mais livre circulação de bens, serviços e capitais, mais comércio internacional, eram o paradigma do êxito econômico.
Aliás, existe uma relação umbilical entre aquela que sempre foi a maior economia do mundo, desde a época da Inglaterra, passando pelos Estados Unidos, e essas nações serem também as grandes defensoras do livre comércio. Livre comércio. Segunda característica desse mundo de 25 anos atrás, que, num certo sentido, é uma característica que continua conosco hoje. É esse processo dramático de transferência da atividade econômica do mundo do Atlântico para o Pacífico, do Ocidente para o Oriente, do eixo Américas-Europa para o eixo Ásia. Agora, curiosamente, há 25 anos, ninguém falava sobre China. Quando você tentava encontrar qual era a locomotiva que estava puxando esse processo adiante, o que se falava era do Japão. Tá certo? Aliás, tem um livro extraordinário do historiador Paul Kennedy chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências, e ele mostra a competição econômica global como se fosse uma corrida de bicicleta em torno do planeta Terra. No topo do mundo, você tinha a figura do tio Sam, já com as roupas completamente rasgadas. Mas subindo a ladeira, de modo a assumir uma posição de proeminência por conta das suas empresas e por conta das suas estratégias, encontrava-se montado na bicicleta um robusto lutador de sumô japonês. O Japão ficou tão caro de se produzir que ele espraiou para toda a sua vizinhança o seu parque industrial. Para Taiwan, para a Malásia, para a Coreia do Sul, dando nascimento a esses fenômenos de industrialização e inserção global, chamados de tigres asiáticos. Mais uma vez, ninguém falava sobre China. Terceira característica desse mundo de industrialização e globalização de 25 anos atrás era a ideia de que nós todos, no mundo inteiro, estávamos nos unindo, não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista parlamentar, em torno de gigantescos tratados de cooperação regional. A mãe de todos eles, é claro, é a União Europeia, o Tratado de Maastricht, de 1992. Mas isso também se percebeu em outras partes do mundo. Vocês pegam hoje, por exemplo, o passaporte brasileiro, o que vai aparecer na primeira página do passaporte? O brasão da República, o nome República Federativa do Brasil, e o que tem escrito ali em cima? Mercosul, como se fosse uma realidade não apenas de livre comércio, mas algo que levasse a mais doses de integração. Isso quer dizer o seguinte, que 25 anos atrás, você tinha que pensar a sua estratégia de industrialização e inserção global baseado num cenário que, por falta de um termo melhor, nós vamos chamar hoje de globalização profunda. E 25 anos atrás, industrializar-se e inserir-se globalmente era sinônimo de ter que lidar com a globalização profunda. E muita gente acha que buscar esses dois objetivos, industrializar-se e inserir-se, hoje ainda se dão de acordo com esses parâmetros que eu acabei de descrever. Mas o fato é que hoje esses quadrantes mudaram completamente. Onde nós tínhamos uma ideia de livre comércio, se nós olharmos a trajetória da economia internacional nesses últimos 8 anos, cada vez mais o comércio encontra-se comércio internacional numa perspectiva declinante. Se você se perguntar, os países hoje, e eu não estou falando só dos países emergentes, ou dos países tradicionalmente avessos a livre comércio, eles estão mais protecionistas ou menos protecionistas do que eles estavam 25 anos atrás ou 10 anos atrás? Eles estão mais protecionistas. Aliás, se você quiser pegar o caso, na minha opinião, paradigmático, que é o caso dos Estados Unidos, nas eleições recentes, agora que levaram o presidente Obama ao seu segundo mandato, eu assisti no Aldo Afastório uma palestra do Joe Biden, em que ele dizia o seguinte: What's this talk about made in the world goods? Que papo é esse de produtos feitos no mundo? Onde, por exemplo, numa aeronave, a asa é feita num país, a tinta num outro país, o rebite em outro país, o sistema de controle em outro país. Que papo é esse de cadeias produtivas globais? We have to go back to made in USA. Se você olhar as eleições que levaram o François Hollande a superar o Sarkozy, quem ganha ali é uma França mais francesa
do que uma França mais de Bruxelas, uma França mais europeia. Se você olhar toda a política de industrialização da China, sobretudo nos últimos 8 anos, ela é um sinônimo de venha montar a sua empresa em território chinês, se você quiser que eu compre uma grande quantidade dos seus produtos de alto valor agregado. Ou seja, é utilizar a capacidade de compras governamentais como ferramenta de industrialização. Por conta dessas coisas todas, você tem 2 fenômenos curiosíssimos. Onde você tinha o meridiano de Greenwich econômico do mundo indo, sem dúvida alguma, puxado pela Ásia, quem puxa esse processo não é mais o Japão, é a China. Segunda característica, aquela tendência vertical ao aprofundamento das dinâmicas de integração econômica, política, jurídica, regionais, parou. Veja o caso da União Europeia. Brexit. Os ingleses, os britânicos, eventualmente, vão sair, ou vão se perguntar se devem sair ou não. Tudo isso muito agravado pelas aquelas coisas que nós sabemos de crise de refugiados, etc. Por que eu estou falando isso? Porque essa nova fase de inserção global, a qual nós estamos dedicando tempo, ela vai ser o resultado de uma grande tensão. Uma grande tensão. E dessa tensão, isso vai depender muito do êxito das empresas brasileiras e do Brasil como país. Por que eu digo isso? Porque essa fase mais recente que nós estamos vivendo, ela é uma fase muito de desglobalização. Desglobalização. E sabe qual é o resultado último dessa desglobalização que nós estamos experimentando? A performance da economia global é péssima. Eu não sei se foi o Mark que mencionou aqui, mas não tem ninguém se dando bem no mundo hoje. Os países emergentes deixaram de emergir, com algumas exceções. A taxa de crescimento médio da China é muito mais baixa do que ela foi há 10 anos. Agora você tem esse exemplo específico da Índia, eu vou tratar dele daqui a pouco. Não tem ninguém se dando bem, mesmo os Estados Unidos, né, comparado à possibilidade que ele poderia ter, né, de alçar voo econômico, de se tornar o grande mercado reemergente do mundo. A subperformance é uma característica indiscutível. E é por isso que eu acho que, mais uma vez, se nós estamos fazendo estratégia para os próximos 10, 15, 20, 25 anos, nós vamos sair de um mundo em que o cenário é um cenário de desglobalização para um mundo marcado pela reglobalização. Reglobalização. O que isso significa? Que o terreno no qual a gente vai ter que assentar as nossas tropas corporativas e nacionais, ele vai ser marcado, em primeiro lugar, pelo desenho dessas novas geometrias de parceria econômica, que, curiosamente, levam também o nome de comércio e investimento, mas que, na realidade, se expandem para muito além desses dois eixos tradicionais. Eles vão incluir propriedade intelectual, vão incluir temas de direitos humanos para fins de padrão trabalhista, vão incluir cláusulas de desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente, cujo maior exemplo, obviamente, é essa parceria Transpacífico. Embora aqui, e essa é uma marca, eu acho, desse mundo que vem por aí, é um erro achar que esse é um acordo de comércio regional. Primeiro, porque ele é mais do que um acordo de comércio, como eu mencionei. E segundo, porque o que caracteriza, na realidade, os princípios da adesão dos vários signatários desse acordo não é apenas o fato de eles serem países banhados pelo Pacífico, mas é, sobretudo, o fato de que eles pensam da mesma maneira. Sabe? Se a gente for utilizar uma expressão em inglês, eu diria, it's a coalition of the like-minded. De modo que acho que esse é um processo aberto também para a entrada de outros países não necessariamente banhados pelo Pacífico. Esse mega acordo também entre Estados Unidos e Europa, que de certa forma é a continuação do que está se vendo no Pacífico, é um exemplo dessas novas geometrias de comércio. Segunda característica desse mundo que vem por aí para nós definirmos a nossa estratégia de industrialização e de inserção global. Quer queira, quer não, é o advento daquilo que nós poderíamos chamar de Xíndia 2.0. Aliás, nós poderíamos incluir outros países nessa história de Xíndia.
Porque se você pensar em China, Índia, Bangladesh, Vietnã e Indonésia, você está falando de uma realidade populacional de mais ou menos 3,5 bilhões de pessoas, que vai crescer mais do que 5% ao ano, todo ano, durante os próximos 20 anos. E se você, mesmo contando o PIB per capita hoje da China, que é um PIB per capita de mais ou menos 10, 11 mil dólares, né? Na média desses 3,5 bilhões de pessoas, o PIB per capita dá 3.500 dólares. Ora, quando você cresce 5% ao ano, todo ano, durante 2 décadas, desse patamar de 3 mil dólares, o que acontece com a sua propensão a consumir mais calorias? O que acontece com a sua propensão a investir mais em infraestrutura? Isso que eu estou dizendo é o seguinte: nós nos acostumamos nesses últimos tempos, sobretudo quando a gente fala sobre as perspectivas do Brasil, a aceitar incólume a narrativa que acabou o tal do superciclo das commodities. Na minha opinião, há um novo superciclo de commodities esperando a gente atrás da esquina, que vai ser o resultado, mais uma vez, dessa emergência. O que significa que, mesmo do ponto de vista do comércio exterior, daqueles bens em que, desde a época que nós fomos descobertos pelos portugueses, nós temos vantagens comparativas, essas janelas ainda estarão abertas para nós. Para não mencionar o fato, e aí, obviamente, eu tiro Índia e os demais, eu deixo só a China, uma parte importante do capital disponível hoje do mundo para industrialização de terceiros mercados vai vir também da China. Por uma razão muito simples. O custo de produção industrial na China está crescendo de tal maneira que hoje o Instituto de Finanças e Direito de Xangai calcula em apenas uma diferença de 5% o custo final de se produzir em território chinês ou em território norte-americano. Isso quer dizer o seguinte, que da mesma maneira que os japoneses, nos anos 60, 70 e 80, levaram a cabo a sua diáspora corporativa, os chineses também vão levar a cabo uma diáspora corporativa. Sobretudo para aqueles países onde eles podem encontrar a feliz combinação de, acesso às commodities minerais e agrícolas que eles tantos precisam. 2, se esses países onde eles vão centrar investimentos mantêm acesso privilegiado a grandes mercados compradores do mundo, ou seja, se eles fazem parte de regimes plurilaterais de comércio. E 3, países onde eles conseguem fazer grandes contratos de infraestrutura. Isso vai ser uma, entre aspas, potencial boa lição muito grande para o Brasil e para as empresas brasileiras, se nós conseguirmos moldar uma estratégia para essa característica do processo de metamorfose da economia chinesa. E, por último, meus amigos, não quero me estender aqui, uma característica dessa economia global que vem aí, que vai afetar demais a ideia de industrialização e inserção global, é aquilo que, no Fórum Econômico Mundial, está se chamando de Quarta Revolução Industrial, que é um tema que eu não gosto muito, que o nosso querido Klaus Schwab, o fundador do Fórum de Davos, chama de talentismo, é uma nova era do talento, que não tem nada a ver com a maneira conservadora que a gente tem de abordar esse tema da qualidade de gente, da qualidade de empresas ou da qualidade dos países. Porque talento, tradicionalmente por nós, do ponto de vista de pessoas, é visto como sinônimo de desenvolvimento de aptidões ou vocações. Do ponto de vista das empresas, significa se concentrar, focar naquilo que você é bom. E, do ponto de vista dos países, significa se concentrar naqueles setores em que, supostamente, você tem vantagens comparativas. Se você é um low-cost country, mantenha a sua remuneração da mão de obra baixa. Se você é um país produtor de commodities, por que industrializar-se? Mantenha-se, foque-se naquilo que você tem vantagens competitivas. Essa nova era do talento, essa quarta revolução industrial, vai implodir essas certezas. Perdão, já implodiu. Do ponto de vista dos profissionais individuais, os engenheiros vão ter que saber ler contrato e poesia, os poetas vão ter que entender de métodos quantitativos, os psicólogos vão ter que saber de critérios muito objetivos para qualificar qual é a natureza da enfermidade do seu paciente. As empresas vão ter estilhaçadas as suas noções de core business, nicho, elas vão ter que olhar perifericamente muito mais e para setores mais dinâmicos, ter que utilizar muito de resiliência.
E, em relação aos países, eles vão ter que aprender que a estrada que leva do passado ao presente é uma estrada diferente daquela que leva do presente para o futuro. Eu mencionei essas características da China, que não tinha nenhuma das marcas, né, da economia institucional para chegar de onde ela estava para onde ela está. Daqui para diante, ela vai ter que ter todas essas características que eu mencionei. Eventualmente, determinados países podem fazer grandes superávites comerciais, como é o caso do Brasil, por meio do comércio internacional de commodities. O segredo para o seu fracasso, para a sua estagnação, é não utilizar esses recursos para a diversificação da sua economia e para a criação de novas aptidões. E, do ponto de vista mais amplo, reindustrialização, olha que loucura que eu vou dizer agora. Reindustrialização, hoje, nesse mundo, né, que eu estou chamando de reglobalização, significa industrializar-se para além do setor industrial. Significa que as empresas de agronegócio vão ter que ser empresas de tecnologia. O setor de serviço vai ter que ser um setor de tecnologia. É um erro achar que industrializar-se hoje é o sinônimo, por exemplo, do que foi na primeira Revolução Industrial, que era fazer, por um lado, a transição entre o campo e a urbanização e a energias fósseis. Ou a segunda industrialização, que era você simplesmente organizar o seu método de produção de modo a fazer um resultado em série. Ou a terceira, né, que significava simplesmente aumentar o conteúdo informático na atividade produtiva. Quarta Revolução Industrial vai significar essa horizontalização, essa capacidade de você industrializar, não importa que setor econômico. Tentar construir um caminho, uma estratégia, a partir dessas características do mercado global e das vantagens das empresas brasileiras, é o que a gente vai tentar fazer nesses próximos 2 anos, debaixo desse programa de competitividade que a Débora está liderando. As desvantagens que a gente tem nesse jogo, a gente conhece bem. Eu acho que a gente tem, pelo menos, 5 vantagens importantes. Uma foi mencionada aqui, que é a atividade do Brasil e das empresas brasileiras. 2 é essa capacidade de viver as situações que, se nos anos 80 poderiam ser caracterizadas como de hiperinflação, hoje elas têm que ser caracterizadas como situações de hiperemoção. Estamos vivendo ciclos emocionais muito terríveis. A cada 18 horas, a realidade política brasileira muda, com um imenso impacto no mundo dos negócios, e isso cria, claro, uma casca dura que é importante para enfrentar esses desafios que vêm por aí. Terceira característica, o Brasil está cheio de bons exemplos. Cheio de bons exemplos. Quisera nós tivéssemos, por exemplo, 50 empresas que têm as características da Embraer, que eu acho que são algumas aqui que aproveitaram essas diferenças de janelas de oportunidades de globalização para se, entre aspas, industrializar em setores de grande valor agregado. Quarta característica, que é competitiva para nós nesse novo mundo. Por que nós estamos vivendo tantas décadas perdidas? Ao longo das 4 últimas décadas, a gente perdeu 2. Perdemos os anos 80 e perdemos agora essa. Eu espero que essas décadas perdidas sejam décadas aprendidas. Que a gente aprendeu uma série de coisas, que a gente vai deixar para trás determinados vícios. E quarta e última característica, pessoal, que eu acho que tem muito que ver com essa dinâmica de inserção internacional por meio do comércio, do investimento, dessas novas geometrias, de fazer parte, não é, dessas arquiteturas mais amplas, é o seguinte: ao passo que no Brasil, Débora, está acabando um ciclo de populismo e protecionismo, em outras regiões do mundo esse ciclo ainda não acabou. E, curiosamente, ele aparentemente não acabou em algumas das nações que, tradicionalmente, eram as grandes campeãs do comércio internacional. Quer um exemplo? Estados Unidos. Ainda que o candidato republicano, aparentemente vai ser, o Donald Trump, não saia vencedor, eu acho que ele não vai ganhar, ainda assim, a retórica de protecionismo, baseada em critérios superficiais dos benefícios dos acordos e da globalização, faz com que o Brasil, nesse aspecto, tenha uma grande vantagem comparativa e, mais uma vez, possa se posicionar, se tiver inteligência, as empresas de governo, numa situação mais favorável daqui por diante. Muito obrigado.